no ar as Superaulas FUVEST Unicamp, uma parceria entre o Sistema Positivo de Ensino e o Estadão. Até o dia 24 de novembro, você terá assistido a 56 aulas inéditas especialmente preparadas e apresentadas pelo super time de professores do Positivo, um dos melhores do país em ensino pré-vestibular e sucesso de aprovação. Até o vestibular da FUVEST, que acontece no dia 25 de novembro, você vai estar super bem preparado. Nós garantimos isso para você. Por isso, muita atenção que vem aí uma super aula de literatura com o professor Braz. Olá, pessoal. Dando continuidade aos nossos estudos sobre as obras literárias indicadas para o vestibular da FUVEST e da Unicamp, vamos ver a segunda parte, mais algumas obras que serão analisadas nas suas partes essenciais. Claro, vai faltar espaço e tempo para uma análise mais demorada, mais detalhada. Iniciando, então, as obras literárias, segunda parte. A Cidade e as Serras, uma obra da literatura portuguesa, do maior escritor realista português, Eça de Queiroz, que corresponde ao Machado de Assis no Brasil. Tá? E esta obra mostra um Eça de Queiroz menos revoltado, porque ele esteve fora de Portugal, quase que obrigado, foi para a Inglaterra, de onde ele criticava violentamente a política, a situação social, política e econômica de Portugal. E nesta obra parece que ele volta a se regenerar, entre aspas, né? E volta a amar a sua terra natal. Tanto que, nesse livro, ele aborda, né, a importância dos campos, da vida rural, da vida campestre, tentando mostrar o que Portugal tem de bonito, de especial no seu interior. Então vamos lá. A Cidade e as Serras. Uma transformação o autor, que era um satírico, um violento crítico da realidade portuguesa, que se transforma num patriota convicto, que adora a sua terra natal. Né? E ele, nesse livro, diz acreditar na vida rústica, na importância da superioridade da vida campestre sobre a vida das cidades. Parece que ele recupera um pouco aquela mentalidade da literatura neoclássica, do arcadismo. No arcadismo, vocês devem ter estudado, os poetas valorizavam muito a literatura clássica, Ovídio, Virgílio, a Eneida, a Odisseia, copiavam, traduziam. E os nossos poetas, por exemplo, que viviam em Vila Rica, valorizavam sobremaneira a vida no campo, a vida de pastores, das ovelhas, das fazendas, em contraposição à vida agitada na cidade. Então, há uma valorização da vida campestre em relação à vida urbana. É o que Eça de Queiroz mostra nesse livro. Né? O personagem central se chama Jacinto. Alguém que mora em Paris, no meio do luxo, do conforto, das modernidades, da tecnologia, e que considera ser feliz a mesma qualidade, a mesma coisa que ser civilizado. Para ele, ser civilizado é ter máquinas, ter interfone, ter automóvel, ter elevador, etc. Então, destaca-se, portanto, o gosto pela vida simples e poética do interior do país. E na disputa pela preferência do personagem entre a metrópole e a província, como lugar ideal para se viver, vence com larga vantagem, nesta obra, a vida no campo. O narrador da história é um amigo do Jacinto, chamado Zé Fernandes, que vem do interior para Paris e recebe do Jacinto quase uma lição de moral, mostrando as excelências da vida urbana, como é importante viver no convívio social, como é importante o conforto, como é importante o progresso, o desenvolvimento. E aí o José Fernandes, numa outra visita, começa a perceber que o Jacinto passa a ficar meio enojado, meio tedioso com todo aquele conforto, com toda aquela vida de progresso e de desenvolvimento. É nessa sequência de José Fernandes visitando o amigo
e tentando convencê-lo a mudar de vida, que se desenvolve o enredo. José Fernandes convence, inclusive, o Jacinto, ou o aconselha a sair um pouco da cidade. E o Jacinto então concorda em ir para o interior da Espanha, umas terras altas que eles chamam, para experimentar um pouco da vida campestre. E nessa visita ao interior é que vai se transformar a mentalidade e os conceitos de Jacinto sobre a civilização e o progresso. Vejamos. A respeito da obra A Cidade e as Serras, de Eça de Queiroz, avalie as seguintes afirmações. Em Paris, a filosofia de vida do protagonista Jacinto, conforme o narrador e amigo Zé Fernandes, resumia-se na ideia de que o homem só é superiormente feliz quando é superiormente civilizado. Claro, entendendo que civilização é sinônimo de cidade grande, máquinas de progresso, fonógrafo, telefone, milhares de ruas, barulhos de veículos, multidões de pessoas. Então veja que o conceito de civilização para Jacinto já envolve o conforto da cidade. Ele não supõe que no interior houvesse também, a seu modo, uma civilização mais pessoal. Para ele, civilização era o progresso exterior. Nessa questão, a primeira afirmação está correta. É a afirmação filosófica, o princípio de vida do Jacinto. Segundo, Jacinto vai perdendo a credulidade. Seu viver faustoso, luxuoso, se torna bocejante, impregnado de um tédio espesso e irremediável. Ou seja, a riqueza, o conforto, o convívio, muitas mulheres, muitos amigos, jantares e passeios e teatros vão se tornando enjoativos. Percebe a futilidade das pessoas com quem convive, a inutilidade de muitas coisas da sua tão decantada civilização. Vai percebendo que nem tudo é tão útil, é mais para esnobar, para, como se diz, exibir um nível de vida. Zé Fernandes então reflete que realmente na cidade o homem tem a fonte de sua miséria. Então ele faz ver para o Jacinto assim, olha, você tem conforto, mas na cidade você se perde também. Você vai perder o seu lado humano, sua sensibilidade, seu caráter. Na cidade o homem tem a fonte de sua miséria, assiste ao fim de sua liberdade moral, tem que seguir os padrões, a moda, os conceitos sociais, e a desumanização dos sentimentos e a comercialização do amor e da amizade. Então o convívio com prostitutas, com mulheres da vida, etc., mostra que o amor na cidade, nessa civilização, nesse progresso, é objeto de compra e venda. Esta é a contrapartida do Zé Fernandes à mentalidade de civilização do Jacinto. Correto, né? Terceiro, em companhia do amigo Zé Fernandes, Jacinto resolve fazer uma visita à sua província natal, no interior da Espanha. Carregou para o campo o que pôde dos benefícios do progresso. Então ele fez assim, uma bagagem enorme. Ele carregou tudo que podia levar de conforto da civilização para o sítio, para o interior. Encaixotou camas de penas, banheiras, cortinas, divãs, tapetes, livros. Despachou tudo para poder enfrentar com conforto um mês nas serras, de onde ele vai voltar novamente entusiasmado pelos confortos e prazeres da civilização. Na verdade, ele tentou levar todos esses confortos da civilização para o interior. Acontece que numa determinada estação da viagem, a bagagem dele foi extraviada. E ele chegou ao interior e a bagagem foi perdida. Então, todos aqueles elementos que ele levava para poder suportar, entre aspas, né, as agruras, o desconforto, ele não tinha mais. E diz o texto ainda que ele vai voltar novamente entusiasmado pelo conforto e prazer da civilização. Está incorreto, porque apesar dos desconfortos, ele vai apreciar a vida no interior. 4. Por não suportar os incômodos da vida campestre, já que suas bagagens se extraviaram, por não tolerar a comida e a ignorância grosseira dos campesinos, Jacinto resolve seguir viagem até Lisboa, onde não ficaria tão longe de uma vida digna e humana. Não acontece isso, né? Na verdade, ele permanece, né, no interior, na serra. Quem viaja para Lisboa é o amigo dele, o Zé Fernandes. E ele vai permanecer naquele lugar. E nós vamos ver em seguida que ele vai apreciar
apesar de tudo, vai apreciar a rusticidade da vida campestre. Então, essa também está incorreta. 5. Malgrado de sabor de ver sua bagagem extraviada, Jacinto deixa-se contagiar pela tranquilidade do campo, pelos sabores das comidas, pelas estrelas do firmamento, pela simplicidade dos serranos. O amor de Joaninha, simples e pura, parente inclusive do Zé Fernandes, completa o quadro de sua felicidade. Jacinto abandona Paris e se integra à mediocritas campesina, aquela vida campestre, simples, rústica, e vai ficar com a Joaninha para sempre. Estão corretas as afirmações 1, 2 e 5. Em seguida, nós temos a obra Vidas Secas, de Graciliano Ramos. É uma obra que pertence ao chamado romance regionalista de 30. Na segunda fase do modernismo, autores se reuniram e quiseram dar à literatura uma entonação, uma orientação mais local. Principalmente os autores nordestinos. Se você reunir todos os autores regionalistas da época, praticamente só Érico Veríssimo, do Rio Grande do Sul, é que não era no Nordeste. Os outros são todos do Nordeste. Por quê? Era a região com mais problemas. Quais eram os grandes problemas do Nordeste? A seca, o latifúndio, o coronelismo, a miséria, a fome, o banditismo e, como consequência disso, a politicagem, a corrupção e a exploração do trabalho escravo, proveniente da miséria e da fome dos trabalhadores. Então, a obra Vidas Secas entra nessa temática nordestina. É uma obra chamada de realismo moderno. Por quê? Focaliza os problemas regionais como se fosse uma reportagem, um Globo Repórter, vamos dizer assim. E a linguagem é objetiva, os temas são muito objetivos, são reais. Tá? Além do que, o estilo dos autores, de Graciliano Ramos principalmente, adota algumas características do naturalismo, como, por exemplo, a influência do meio, a seca, a falta de comida, transformam pessoas comuns, pessoas decentes, em pessoas subnutridas, mentalmente pobres, quase mudas, porque não sabem falar, totalmente analfabetas. Então, há uma influência do meio, das circunstâncias, na personalidade dos personagens. Isso seria uma característica do naturalismo, o homem produto do meio. Além disso, a miséria, a fome, o subdesenvolvimento faz com que as pessoas se tornem meio embrutecidas, meio animalizadas. O pobre Fabiano se acha um bicho. Você é um bicho, Fabiano, um cabra, sabe? Então, essa animalização também é uma influência da literatura, da literatura naturalista, que é a influência do meio sobre o temperamento dos personagens. No livro Vidas Secas, nós temos 13 capítulos. Você pode ler os capítulos aleatoriamente, porque cada capítulo tem um título, a Cadeia, a Cachorra-Baleia, Fabiano, Sim a Vitória, Os Meninos, sabe? O Soldado Amarelo. Então, são histórias estanques, mas que têm uma ligação, que é a trajetória da família do Fabiano, com a Sinha Vitória e os meninos, né, através da Caatinga, até acharem um lugar para ficar, para poderem sobreviver. Então, textos meio autônomos que se interligam por essa trajetória. O narrador enfoca como observador onisciente os modos de ser, os dramas íntimos, o embrutecimento, a revolta surda e impotente e as condições subhumanas de vida daqueles personagens. Existem poucos personagens. São pessoas caladas, ficam ruminando seus dramas, ficam pensando sozinhos, porque eles não têm muita comunicação. São poucos personagens para dar a ideia também de que o ambiente é desértico, quase não tem gente morando. Então, a solidão da Caatinga é outro ambiente, é outro fator que determina essa exiguidade de personagens. Tá? E a passagem calada, em silêncio, por aquela paisagem desértica, mostra também, reflete um pouco também do deserto que é a vida deles. Por isso nós podemos dizer que Vidas Secas envolve, por exemplo, a secura, a aridez mental, a aridez do relacionamento. Então as palavras são secas, o relacionamento é seco,
a linguagem seca, a vida seca. O texto Vidas Secas engloba toda uma série de fatores que determinam aquela condição miserável de vida. A família de retirantes comporta-se como plantas xerófitas. São pessoas secas que se adaptam ao clima seco. Como eu estava falando, as paisagens são secas, as palavras são secas, as personagens são secas, as vidas são secas. Tá? Isso é importante porque o estilo, a linguagem de Graciliano Ramos meio que representa a secura, a aridez do clima e do solo. Vamos a um teste. Certos traços da vertente realista, naturalista da literatura brasileira renascem com força nos anos 30 do século XX. Essa literatura realista traz algumas características do naturalismo. Um pouco de psicologia, a realidade nua e crua do sertão da região Nordeste. Um marco desse renascimento é a publicação, em 1938, do livro Vidas Secas, de Graciliano Ramos, romance acerca do qual é possível dizer. Primeiro, ele registra com nitidez as sequelas da miséria sobre uma família pobre de retirantes. Aquilo que eu disse, as pessoas meio que são fruto do ambiente. Miséria essa que acaba levando as personagens a um estágio de degradação moral. Cuidado. Eles não são levados a um estado de degradação moral, mas a um estado de degradação física, fome, fraqueza, desnutrição e degradação social. São um lixo rebotário da sociedade, explorados, feito animais. Tá? Então essa primeira afirmação está incorreta. 2. Diferentemente da narrativa realista do século XIX, o tema desse livro não é mais o adultério feminino e as relações de interesse que marcam a classe burguesa, como Machado de Assis mostra, né? A vaidade, a busca de sucesso, etc. Mas sim as condições precárias de pessoas humildes do sertão brasileiro. É o tema, né? As condições dos retirantes da seca. E 3, apesar de as personagens viverem em condições desumanas, elas mantêm a sua dignidade. Não perdem o seu caráter, nem a sua humanidade, o que é correto. Né? O que é correto porque não há uma degradação moral, mas apenas uma degradação física e social. Tá? O que nós podemos acrescentar ainda, que o Graciliano Ramos pertencia ao Partido Comunista, portanto, ele era a oposição, crítico feroz da ditadura de Getúlio Vargas. Então, em alguns momentos, quando ele fala do soldado amarelo, que surra o Fabiano injustamente, que explora, que humilha o Fabiano na vila, são imagens da ditadura do Getúlio que fazia uma opressão sistemática sobre o povo. Ele chama de soldado amarelo porque, na ditadura do Getúlio, os soldados do exército usavam a farda amarelo caqui, meio amarelada. Tá? Outra coisa, a violência do cangaço. Não aparece assim explicitamente, mas a violência no cangaço, o banditismo no sertão, é uma consequência da miséria, das injustiças sociais. Então nós temos que considerar a obra Vidas Secas não apenas uma obra literária, artística, de entretenimento, mas também um libelo de denúncia contra as injustiças sociais, contra a política do governo, contra a corrupção e o malbaratamento do dinheiro público pelos políticos fazendeiros que usavam a política para manter o seu poder. Estão corretas as alternativas 2 e 3. Terceira obra, Capitães da Areia. Uma obra de Jorge Amado, que fala sobre um bando de menores abandonados, delinquentes, na cidade de Salvador. Jorge Amado continua sendo um dos maiores escritores brasileiros, mais lidos, mais vendidos e maior sucesso. Boa parte das obras dele foi transformada em filmes, em séries, em novelas de televisão. Gabriela, Cravo e Canela, Dona Flor e seus maridos, Teresa Batista, Cansada de Guerra, um monte. O estilo de Jorge Amado é um estilo popular, linguagem coloquial que lida com elementos que fazem o sucesso sempre. Violência, sexo e suspense. São elementos constantes na obra de Jorge Amado. A mulher é sempre colocada na sua força total de sedução, de beleza, de carisma, de sensualidade.
E por isso Jorge Amado continua sendo um dos autores, né, mais lidos, mais cultuados da literatura brasileira. Esse tema, Capitães da Areia, imagina, são 100 crianças, menores de 14, 15, 16 para baixo, que vivem embaixo daqueles trapiches abandonados no cais de Salvador. Lá fizeram uma caverna na areia e lá eles vivem. E saem em bandos, em grupos pela cidade alta, cometendo pequenos delitos, furtos, roubos, assaltos. O livro é dividido em 3 partes. Primeiro, Sob a Lua, num velho trapiche abandonado. Nessa primeira parte, há uma notícia de jornal sobre a ação de menores delinquentes que estão aterrorizando os bairros ricos da capital, aquela coisa toda, né? São narradas assim aventuras de cada um dos principais personagens: Pedro Bala, Bola Seca, Professor, Gato, Sem Pernas, João Grande, Querido de Deus e Pirulito. Agora, de repente, eles estão para praticar um assalto, acham um parque de diversões, vão brincar no parque de diversões. Ou dá uma peste de febre e acaba matando uma das crianças. As crianças, apesar de serem delinquentes, continuam crianças. Essa é a grande revelação do Jorge Amado. Eles não deixam de ser crianças. Então, enquanto aquele parque caindo aos pedaços, vão brincar. Esquece até das malvadezas e das ações de banditismo que eles praticavam. Tá? Fala-se sobre o padre José Pedro, que tenta ajudar as crianças. As autoridades não permitem isso, porque acham que as crianças são bandidos e o trabalho do padre José Pedro é meio bloqueado pelas autoridades. Na segunda parte, Noite da grande paz dos teus olhos. Aqui é uma parte bem romântica, porque aparece uma menina, a única menina do bando é incorporada, Dora, menina de seus 12, 13 anos. E aí aquele auê, a molecada, todos querendo ter a Dora, querem forçá-la a ser de um ou de outro. Sobre a sexualidade, o Pedro Bala, que é o chefe, proíbe o homossexualismo, embora haja casos de homossexualismo no bando. Os meninos, muitos deles andam, como se diz, praticando sexo com as meninas na praia. Tem um deles que é sustentado por uma prostituta. Então, o lado assim erótico, sexual, também é explorado por Jorge Amado. E a Dora, de maneira muito hábil, muito inteligente, ela vai controlando, vai demovendo aqueles guris do desejo de possuí-la à força. E aos poucos ela vai se impondo pela sua personalidade e se torna uma irmã para eles, quase uma mãe, né? Só que, nesse ponto, o Pedro Bala, que é o chefe, né, se apaixona por ela. E outro rapaz, mais instruído, que gostava de ler, etc., o tal do professor, também se apaixona por ela. De amor e paixão nesse submundo das crianças. Quando a Dora começa a praticar os crimes com os meninos, ela é presa, junto com o Pedro Bala. E aí há uma descrição das torturas que as crianças sofrem nos orfanatos, nos presídios menores, nas casas de correção. Eles arrebentam com as crianças. Inclusive, quando o Pedro Bala e a Dora saem, eles estão muito assim, debilitados, machucados, doentes. A Dora está com uma febre altíssima. E é nesse ponto em que acontece a relação dos dois na areia da praia. Então, a paixão surge, o Pedro Bala e a Dora se envolvem, né, fisicamente. E logo em seguida, a Dora morre. Tem um lado romântico e um lado trágico da ação. E a terceira parte, a Canção da Bahia, a Canção da Liberdade. E aqui o Jorge Amado faz longamente uma explanação de como o bando vai se desfazendo, mostrando o destino de cada um dos personagens, né? O bando vai se dispersando. O Pedro Bala, cujo pai era sindicalista, de fazer greves, piquetes, vai seguir o mesmo caminho do pai, né? E outros, cada qual vai seguir a sua vocação. Um vai ser pintor, outro vai ser cangaceiro, outro vai para o seminário e vai ser padre. Então, há o destino, a apresentação do destino de cada um dos principais membros do grupo. E assim termina a obra do Jorge Amado, Capitães da Areia. Teste. Por caminhos diferentes, tanto Pedro Bala, de Capitães da Areia, de Jorge Amado, quanto o operário da construção, do conhecido poema Operário em Construção, de Vinícius de Moraes, passam por processo de aquisição de uma consciência política, expressão do próprio Vinícius. O Pedro Bala e o Operário em Construção, de Vinícius de Moraes, naquela famosa canção, tem um processo de mudança política.
Tá? O contexto dessas obras indica também que essa conscientização leva ambos a... No que eles se tornam? A partir da conscientização política e social desses personagens. Primeiro, os levam à exclusão social, que arruína precocemente suas promissoras carreiras profissionais. Não. Eles se tornam outra coisa, não é a exclusão social. Sublimação intelectual do ímpeto revolucionária motivada pelo contato com estudantes. Eles vão ser intelectuais revolucionários. Não. Vão se tornar títeres, meros títeres, bonecos manipulados por partidos políticos e oportunistas? Não, a conscientização deles vai levá-los a serem líderes, vai levá-los à luta em associação com seus pares de grupo ou de classe social contra a ordem vigente. Tanto o Pedro Bala como o personagem de Operário em Construção vão se envolver em movimentos sociais. Cumplicidade com criminosos está incorreta. Então a resposta é a letra D de dado. E, finalmente, uma obra poética, Sentimento do Mundo, de Carlos Drummond de Andrade. Esta obra é a terceira ou quarta obra dele, escreveu na mesma época de A Rosa do Povo. Foi uma fase em que o Carlos Drummond de Andrade assumiu, assim, na poesia, uma atitude engajada, política e social. Tá? Ele parte para... Foi uma época em que tinha terminado a Primeira Guerra Mundial, foi uma época em que já estavam se agitando as políticas e os governos se encaminhando para uma segunda grande guerra, e ele... Aí tem o nazifascismo, tem as torturas, no Brasil tem a ditadura de Vargas, tem Mussolini na Itália, tem Hirohito no Japão, tem Hitler na Alemanha. Então há todo um cinturão de ditaduras pelo mundo. Drummond justamente se coloca contra essas ditaduras em favor da paz e da democracia. Então, o Sentimento do Mundo, escrito na fase em que o mundo se recuperava da Primeira Guerra Mundial e em que já se encontrava iminente a Segunda Grande Guerra, com a imposição do Estado Novo de Getúlio, Vargas e o crescimento de Getúlio Vargas e o crescimento do nazifascismo, percebe-se em Drummond a luta, a contestação pela palavra das atrocidades que o mundo parecia aceitar. Ele começa a ser contra, parece que o mundo todo está calado, assistindo passivamente à violência. E ele escreve, tudo acontece, menina, e não é importante, menina. Então, Drummond lançou-se ao encontro da história contemporânea e da experiência coletiva, participando, solidarizando-se, social e politicamente, descobrindo na luta a explicitação de sua mais íntima apreensão para com a vida como um todo. Ou seja, ele se torna universal, a poesia dele se torna abrangente e tem assim uma preocupação com a situação do homem no mundo, não em particular Brasil ou aqui ou ali. Não há otimismo na visão do poeta. É uma visão negativista, pela própria situação do mundo. É sombria e pessimista a visão do mundo que se justapõe à esperança da revolução e da utopia. Assim, dor e esperança são os temas básicos que regem os poemas de sentimento do mundo. O poema Flor e a Náusea é um dos que mais bem representa esse estado de espírito, de violência do mundo, da guerra, da sociedade, e a esperança do Carlos Drummond de Andrade, e que o mundo se resolva pela paz, pela unidade, pela união, pela fraternidade, vamos dar-nos a mãos, vamos seguir de mãos dadas. Eu não quero ser o poeta de um mundo caduco, também não vou cantar o mundo futuro. A minha matéria é o presente. Eu quero falar do mundo presente, portanto, vamos juntos. Então há esse espírito de solidariedade. Esse poema Flor e a Náusea mostra justamente como do asfalto, da rudeza, da pedra, que é a violência, a guerra, está nascendo uma flor. Essa flor é a paz. Essa flor é o amor entre as pessoas. Essa flor está descolorida, é desbotada, parece uma flor feia até, mas é uma flor. Sim, é um sinal de esperança. Então veja, preso à minha classe e a algumas roupas, vou de branco pela rua cinzenta. Ele quer falar que está participando da classe social dele. A rua cinzenta é uma rua sem colorido, uma rua em que ele mostra a vida urbana, a vida social, de uma forma negativista.
Melancolias, mercadorias espreitam-me. Claro que ele quer mostrar o mercado, o consumismo. Né? Há no mundo assim, uma insistência para o consumismo. Devo seguir sem enjoo? Posso, sem armas, revoltar-me? Olhos sujos do relógio da torre. Não, o tempo não chegou de completa justiça. O tempo é ainda de fezes, maus poemas, alucinações e espera. O tempo pobre. O poeta pobre funde-se no mesmo impasse. Em vão tenta me explicar. Os muros são surdos. Sob a pele as palavras, as cifras e códigos. O sol consola os doentes e não os renova. As coisas. Que tristes são as coisas, consideradas sem ênfase. Vomitar este tédio sobre a cidade. 40 anos e nenhum problema resolvido, sequer colocado. Nenhuma carta escrita nem recebida. Todos os homens voltam para casa. Todos os homens voltam para casa. Estão menos livres, mas levam jornais e soletram o mundo, sabendo o que perdem. Uma flor nasceu na rua. Passem de longe bondes, ônibus, rio de aço do tráfego. Uma flor ainda desbotada ilude a polícia, rompe o asfalto. Façam completo silêncio. Paralise os negócios. Garanto que uma flor nasceu. Sua cor não se percebe. Suas pétalas não se abrem. Seu nome não está nos livros. É feia, mas é realmente uma flor. Sento-me no chão da capital do país às 5 horas da tarde e lentamente passo a mão nessa forma insegura. Ao lado das montanhas, nuvens maciças avolumam-se. Pequenos pontos brancos movem-se no ar, galinhas em pânico. É feia, mas é uma flor. Furou o asfalto, o tédio, o nojo e o ódio. Considerar as afirmativas sobre o poema. A preocupação social presente em A Flor e a Náusea representa uma das principais características da produção poética de Carlos Drummond de Andrade no que se refere à obra Sentimento do Mundo. 2. No poema, podemos perceber o paradoxo que traduz a vida moderna através do contraste entre o desenvolvimento urbano e a solidão dos homens. 3. Os apelos do mundo do consumo, provenientes do desenvolvimento, das relações capitalistas nos grandes centros urbanos, ficam evidenciados no terceiro verso. Melancolias, mercadorias espreitam-me. 4. A presença de vocábulos como vomitar, feia, enjoo, fezes, é indicativa de que o poema de Drummond traz marcantes características da lírica moderna ocidental, que fez do feio objeto estético. Correto. Obviamente, são afirmações que nós comentamos antes, o poema apenas confirma o que nós havíamos dito. Resposta, todas estão corretas, obviamente. E assim encerramos esse nosso pequeno estudo sobre as obras literárias indicadas para as provas da FUVEST e da Unicamp. Espero que vocês tenham sucesso. É necessário ler as obras. Essas explanações servem apenas como um suporte para a interpretação e para a análise que vocês têm que fazer depois da leitura. Um resumo, um trabalho assim, ajuda, mas não substitui a leitura integral das obras. Mesmo porque os vestibulares dessas universidades vão bem fundo na análise e na exigência de entendimento e compreensão dos candidatos. Boa sorte, sucesso! Que super aula sensacional, não é mesmo? Agora vamos para aquele rápido intervalo que você já conhece. São 5 minutinhos e a gente volta já já.
voltamos do intervalo e eu quero comentar que o Centro Tecnológico Positivo está com inscrições abertas para o vestibular. No CT Positivo, você faz uma graduação de 2 ou 3 anos de duração e torna-se referência para o mercado. São 28 cursos oferecidos no vestibular, entre os quais o de processos gerenciais, que acontece na unidade do Batel e também na nova sede do CT Positivo, no Auer. Esse curso conta com uma infraestrutura privilegiada composta por laboratórios modernos e especializados e salas de aula climatizadas com projetores multimídia e lousas interativas. Saiba mais sobre esse e outros cursos do CT Positivo em ctpositivo.com.br e inscreva-se para o vestibular. As inscrições vão até o dia 29 de novembro. E agora a próxima super aula é de biologia sobre angiosperma. Vem aí o professor Lica. Olá, minha gente. Como é que estão as coisas? Tudo bem? E os estudos? Tudo certinho com eles? Hoje nós vamos trabalhar um assunto muito importante para todo e qualquer vestibular. Tá? Todo mundo que já fez um vestibular, todo mundo que já estudou para um vestibular, conhece bem o tema que nós vamos trabalhar hoje. Nós vamos falar hoje das angiospermas. Muito bem, o que vem a ser as angiospermas? As angiospermas, elas formam um grande grupo de plantas, talvez o grupo mais complexo que existe no nosso planeta, né? É o grupo mais complexo que a gente encontra aqui no planeta. Nossa vida está intimamente relacionada com as angiospermas. Desde o momento do nosso nascimento e por toda a nossa vida nós vamos estar junto com elas. Ou seja, na alimentação, ou seja, no vestuário, na medicação que a gente usa durante a vida, as angiospermas estão sempre lá presentes. São as plantas, sem dúvida nenhuma, mais conhecida pelos seres humanos. Nós vamos começar a nossa aula dando algumas características, né, que são das angiospermas, típicas das angiospermas. Vamos lá, então. As angiospermas apresentam sementes contidas no interior de frutos. Na realidade, essas plantas são as únicas plantas que têm frutos. E no interior delas estão as sementes. Isso vai ser muito importante para a reprodução delas, como nós vamos ver daqui a pouquinho. Tá? A outra característica são dotadas de sistema de condução de seivas especializado. São vasculares, ou seja, traqueófitas. O que isso quer dizer? As angiospermas elas vão apresentar aqueles tecidos de condução, o xilema e o floema que transportam a seiva. Por isso elas estão no grupo das plantas vasculares ou traqueófitas. Uma outra característica é que são consideradas plantas fanerógamas e as suas estruturas de reprodução são as flores. Só lembrando desse conceito fanerógama, significa que é um grupo de plantas que vão apresentar os seus órgãos de reprodução evidentes, seus órgãos são visíveis, ao contrário das criptógamas, né, que eram lá as briófitas e as pteridófitas. Já as gimnospermas e as angiospermas que nós estamos estudando hoje, elas são fanerógamas, seus órgãos são visíveis e são chamados de flores. Formam sementes, como eu já falei para vocês, e, portanto, são classificadas como espermatófitas, né? O nome espermatófita significa planta que apresenta semente. E, finalmente, inclui todas as plantas com flores e frutos. Você, toda vez que encontrar uma planta que tenha flor, uma planta com fruto, né, você vai classificar como angiosperma. Se bem que você não deve sempre esperar encontrar um fruto desenvolvido, bonito, ou uma flor bonita. Tem algumas angiospermas que os frutos e as flores passam bem despercebidos. Você tem aí algumas fotos de flores, né? Você pode notar que as flores elas têm diversas cores, tá? Elas têm diversas formas, e isso vem a ser uma característica muito importante para essas flores. Por quê? Nós vamos ver mais tarde que elas vão atuar na atração dos diversos polinizadores. Isso é muito importante, então, essa grande diversidade de cores e de formas que elas têm. Como eu disse para vocês, a flor é uma estrutura característica das angiospermas e não todas as angiospermas vão apresentar, como nós vamos ver, flores coloridas e bonitas. Tá? Tem algumas, como eu disse já, as flores são bem rudes, assim, sabe? Bem pequenininhas, não são aquelas flores coloridas que a gente conhece. Você tem aí um aspecto de uma flor,
né? Você note pelas peças que ela tem, ela vai apresentar 4 peças coloridas, amarelas, né? Que são as pétalas, e o conjunto dessas pétalas vai formar uma estrutura, o que a gente chama de verticilo, que é chamado de corola. Portanto, a corola é um conjunto de peças na flor chamado de pétalas. Por trás da corola, né, que a gente está vendo agora o primeiro verticilo, é o cálice. E ele é formado pelas folhas que são chamadas de sépalas. O cálice e a corola de uma flor, eles constituem o que a gente chama de perianto. E eles são verticilos destinados à proteção e também à atração. Você deve ter notado que as pétalas ali, elas são coloridas, porque elas vão determinar a atração, a sinalização para os agentes polinizadores. Nós vamos ver agora como é uma flor ali na sua parte mais interna, onde estão os verticilos de reprodução. E se a gente vai falar em reprodução, nós temos que falar lá do sexo feminino e do sexo masculino. Você, nessa tela, você tem os 2 verticilos de reprodução. O androceu, que representa o verticilo masculino, e é formado pelas folhas chamadas estames. E você tem o gineceu, que é o verticilo do sexo feminino, que é formado pelas folhas chamadas carpelos, sendo que essa estrutura que você está vendo ali em forma de uma garrafa também pode ser conhecida como pistilo. Vamos dar uma olhadinha mais de perto nessas estruturas que elas são muito importantes, o androceu e o gineceu. Voltando a comentar com vocês que o androceu é formado por folhas modificadas chamadas estames e o gineceu formado lá pelos carpelos. À sua esquerda você tem um estame. Note que ele tem uma estrutura, né, de sustentação chamada filete e no alto ele tem ali a antera. E você pode verificar, nessa primeira, na foto que está acima da antera, uma série de tipos de grão de pólen, né? Só para representar que ali dentro dessa antera você vai encontrar, vai ocorrer, né, a produção dos grãos de pólen. São estruturas muito importantes na reprodução. Os grãos de pólen eles são levados através da polinização, olha ali bem no esquema, né, até a parte feminina, que eu comentei com vocês, que se chama ali o pistilo ou aquela folha chamada carpelo. Cada pistilo é constituído de estigma, que é a parte superior, depois um longo tubo, que é o estilete, e embaixo uma parte mais abaulada, que é o ovário. No interior desse ovário, nós vamos encontrar o óvulo. Notem que na polinização, o grão de pólen que é produzido na antera, ele vai ser transportado até o estigma. Esse fenômeno é conhecido como polinização. A polinização é uma das etapas do processo reprodutivo das angiospermas, né? E eu vou deixar bem claro novamente, seria o transporte do grão de pólen, onde ele é produzido, onde ele é liberado, que é a antera, até o estigma, que se localiza lá na parte feminina. Então esse transporte que é conhecido como polinização. A polinização ela requer uma série de agentes, né? E esses agentes eles podem ser os bióticos e abióticos. O agente abiótico é aquele, como o próprio nome diz, que é destituído de vida, né? Que nós vamos chamar, que nós vamos ver melhor o vento, e às vezes pode ser a água. E os agentes bióticos de polinização são os seres vivos, né? Como nós vamos ver ali, os insetos, os pássaros e os morcegos. Vamos dar uma olhadinha nisso. Aqui você tem, né, um esqueminha da polinização chamada anemófila. A polinização anemófila ela vai ser feita pelo vento, a palavra anemo ali é vento. Tá? Notem bem no centro uma flor, né? Uma estrutura floral que sofre a polinização pelo vento, a estrutura anemófila. Eu queria que vocês observassem bem aquelas estruturas, né, bem embaixo, filamentosas, que são os estames. Vejam quantos estames e vejam como eles são flexíveis, né? Eles deixam as anteras bem salientes. Para quê? Para que quando o vento bate, eles vão se movimentar bastante, espalhando os grãos de pólen. Uma outra característica da polinização feita pelo vento é a grande produção de grãos de pólen. Como o vento, vamos dizer assim, ele não tem o endereço certo para levar o grão de pólen, muitos vão se perder. Portanto, é muito importante que a polinização feita por esse agente, o vento, ela tenha uma grande produção de grãos de pólen, que é uma característica das flores que têm esse tipo de polinização.
Muito bem, aqui nós temos uma polinização que é chamada de entomófila. Vocês estão vendo ali na foto uma abelha visitando a flor. Portanto, a polinização entomófila é aquela polinização feita por insetos. E assim como a polinização anemófila, as flores polinizadas por insetos, ela também tem lá suas características, né? Então você tem que pensar que o inseto não vai sair por aí para polinizar as flores, né? Ele vai atrás das flores por alguma vantagem, né? Então a flor tem que dar algum atrativo para ele, alguma recompensa. Nesse caso pode ser ou o néctar ou o próprio grão de pólen que vai servir de alimento para esses insetos. Isso que vai fazer com que ele seja atraído. A flor também pode sinalizar para o inseto, né? Então a cor aí é fundamental, mas quando a polinização é entomófila, ou seja, feita por esses insetos, o odor da flor é muito importante. O inseto, ele busca flores que têm um odor, até que para a gente, para o nosso olfato, é um odor agradável, né? Então o odor é muito importante nessa polinização feita por insetos chamado entomófila. Nós temos também a polinização feita pelos pássaros, e talvez o mais conhecido deles, como vocês sabem, é o beija-flor. É o que a gente chama de polinização ornitófila. E as flores polinizadas por pássaros têm também as suas características. É muito importante salientar que os pássaros eles não têm um olfato muito desenvolvido. Então, geralmente, as flores polinizadas por esses animais, ou seja, aquelas flores que têm a polinização ornitófila, elas não vão apresentar um odor muito acentuado. Mas é muito importante que elas tenham a cor. É muito importante a cor, porque a visão dos pássaros é muito importante, né? Então a cor, nesse caso, é mais importante que o odor da flor para os pássaros. Muita gente não sabe, mas a polinização ela também pode se efetuar através de morcegos. E ela tem um nomezinho meio estranho, né? É a polinização quiropterófila. Por que esse nome, né? Quirópteros é o grupo a que pertence o morcego, né? Os morcegos, como vocês sabem, são os únicos mamíferos, né, que têm a capacidade de voar. E eles têm hábitos noturnos. Então é muito importante que as flores venham se abrir à noite, né, durante a noite que vai sofrer essa visita, né, que ela vai receber a visita, então, dos morcegos. Os morcegos, eles vão atrás de flores assim que tem um odor muito forte, tá? E eles vão atrás do seu alimento, que é o néctar, né? É muito importante vocês guardarem, então, que existe essa possibilidade da flor também ser polinizada por morcegos. E uma característica importante é que ela vai abrir durante a noite para acompanhar o hábito desse animal. Aqui você tem um esqueminha de o que vai ocorrer logo depois que o grão de pólen atinge a parte feminina da flor. Tá? Nós vamos ver um fenômeno que acontece agora e somente nas angiospermas que vai acontecer, que é chamado de dupla fecundação. Então acompanhe bem ali no alto, né, você tem o grão de pólen atingindo o estigma. Após isso, o grão de pólen ele vai germinar e vai formar o tubo polínico, é muito importante, ele vai formar uma estrutura chamada tubo polínico. Esse tubo polínico ele vai se dirigir por dentro do estilete até o óvulo, que está no interior do ovário, e por dentro desse tubo polínico vão descer dois núcleos espermáticos, que representam os gametas masculinos. Muito bem, ao atingir o óvulo, então vai ocorrer a dupla fecundação. Veja o que acontece. No interior do óvulo, você vai ter um gameta feminino chamado oosfera. E esse gameta vai ser fecundado pelo núcleo espermático. E isso vai formar o zigoto. Notem que o zigoto ele é diploide, ele é 2N, for o encontro de dois núcleos, né? A segunda fecundação, nós tivemos a primeira da oosfera com núcleo espermático, são os núcleos polares que estão no interior do óvulo, lá do saco embrionário do óvulo, que vai se encontrar com o núcleo espermático que está no interior do tubo polínico, o outro núcleo espermático. Vejam que são dois núcleos polares e um núcleo espermático. Isso vai gerar uma célula triploide que vai dar origem a um tecido chamado endosperma. Esse endosperma é 3N, ele é triploide. O que é esse endosperma? Vocês viram que foi formado o zigoto. Esse zigoto vai dar origem ao embrião, que vai ser a futura planta. E o endosperma vai nutrir esse embrião
Logo após essa dupla fecundação, vai ocorrer que o óvulo que está no interior do ovário vai se desenvolver e vai formar a semente. E o ovário, né, exclusivo aqui das angiospermas, ele vai se desenvolver e vai formar o fruto. Portanto, não se esqueça, o ovário, que faz parte do pistilo, que faz parte lá do carpelo, se desenvolvendo vai formar o fruto. E os óvulos, que estão lá dentro do ovário, logo após a fecundação, eles vão dar origem à semente. No interior da semente, nós vamos ter, basicamente, o embrião, que é a futura planta, e o endosperma, que vai nutrir esse embrião. Lembrando vocês, o endosperma, nas angiospermas, é triploide, ele é 3N. E o fruto? O que dizer do fruto, dessa estrutura característica, né, das angiospermas? Bem, você já deve ter ouvido falar a palavra fruta, né? A palavra fruta é uma palavra mais popular. O que nós temos mesmo nas angiospermas é um órgão, uma estrutura que é chamado de fruto. E o que vem a ser o fruto? O fruto, como nós vimos ali, é resultado do desenvolvimento do ovário. Um fruto ele é muito importante porque as suas cores e as suas estruturas, né, vão permitir a dispersão mais tarde da semente, o que vai fazer com que as plantas se espalhem, um processo muito importante, né? Então dê uma olhadinha aqui, nós temos um fruto muito conhecido de vocês, o abacate, e note que ele tem 3 partes, né? O epicarpo, referente à casca, o mesocarpo, que geralmente, eu disse geralmente, é aquela parte comestível do fruto, e o endocarpo, que é a parte que vai revestir a semente, é uma parte do fruto que vai revestir a semente. O epicarpo, o mesocarpo e o endocarpo do fruto, essas 3 camadas, vão formar o que a gente conhece como pericarpo, que é o fruto propriamente dito. Nós temos diversos tipos de frutos, né? As angiospermas são muito diversificadas e formam diversos tipos de frutos, né? A gente pode classificar basicamente em 2. Os frutos carnosos, que são aqueles frutos que vão armazenar substâncias, né? Geralmente são comestíveis. E os frutos que são chamados de frutos secos, que não armazenam as substâncias. Vamos dar uma olhadinha em alguns exemplos. Nós temos aqui 2 tipos de frutos carnosos bem conhecidos. A drupa, que nós temos como exemplo o pêssego, a manga, a azeitona. E qual é a característica da drupa? Geralmente ela é um fruto carnoso que vai apresentar apenas uma única semente e essa semente ela está protegida por aquilo que a gente chama de caroço, né? E o que vem a ser o caroço? O caroço é o endocarpo, a parte mais interna do fruto, lignificado, quer dizer, endurecido. Portanto, a drupa forma aquilo que nós chamamos de caroço e geralmente tem uma única semente. Temos aqui do lado um exemplo da baga. A baga, ela é um fruto carnoso que vai apresentar várias sementes, geralmente, né? Elas não vão formar aquele endocarpo endurecido. Os exemplos mais conhecidos de baga, como vocês têm na foto, é o tomate. Nós temos também a melancia, o mamão, eles são bagas. Notem que esses frutos carnosos, né, além da característica carnosa, né, esses frutos eles vão apresentar cores, né, sabor e odor. Isso vai ser muito importante para a gente discutir daqui a pouquinho. Nós temos também muitos frutos que são secos, né? Por exemplo, um exemplo aqui de fruto seco é a cariópse. O que vem a ser a cariópse? A cariópse é um fruto seco, que tem uma única semente no seu interior, tá? E essa semente ela está bem presa ao fruto, né? Esse fruto chamado cariópse, ele é conhecido popularmente de grão, né? E aqui nós vamos colocar 2 exemplos muito conhecidos, o grão de milho, né? E o grão de trigo, por exemplo, que são cariópses. O grão de milho, se você colocar um grão de milho na sua mão, você está colocando um fruto, e não uma semente como todo mundo pensa. Tá? Lá dentro do grão de milho você vai ter a semente, mas aquela partezinha externa do milho é o fruto. Portanto, o grão de milho é um fruto, é um ovário desenvolvido. Tá? E você tem também um outro exemplo de fruto que é o legume. Aqui eu tenho que fazer um comentário com vocês. Tá? O legume, você vai numa feira, você vai ver umas barracas falando sobre legumes. Né? Então tá lá a barraca de legume, o que você encontra lá às vezes? Você encontra lá o tomate, você encontra chuchu, você encontra às vezes pepino com o nome de legumes. Mas na realidade, botanicamente falando isso, muito vestibular já pediu, o legume na realidade é um fruto que tem a semelhança a uma vagem.
Ele é um fruto seco, né? E que quando ele seca, ele vai abrir para liberar suas sementes. As plantas que têm legumes são genericamente chamadas de leguminosas, né? Então elas incluem exemplos como esse que está aqui, né, na nossa foto, que é a soja, o exemplo do feijão, da ervilha, que são legumes, né? São frutos assim, são muito importantes para a nossa alimentação. Aqui você tem um esqueminha, né, da semente. Lembrem que a semente vem a ser o óvulo desenvolvido, e a semente basicamente tem 3 estruturas, né, internas. O embrião, que vai ser a futura planta, junto dele uma estrutura, uma folha modificada chamada cotilédone, tá? Lembra bem esse nome, cotilédone, e junto o endosperma, que nas angiospermas é 3N, como eu falei, ele é triploide. Esse endosperma é que vai armazenar alimento para o desenvolvimento do embrião. Tá? E esse cotilédone, né, que seria uma folha embrionária modificada, ela vai ajudar nessa nutrição do embrião. É muito importante, logo depois que o fruto e a semente eles estejam formados, que eles venham a cumprir o seu papel biológico, que seria o fruto protegendo a semente e ajudando na dispersão dessa semente. O que é isso? A semente vai se espalhar. E por que é importante se espalhar? Porque assim ela vai ficar longe da planta que lhe deu origem, da planta mãe, evitando uma competição com ela. Um outro aspecto importante da dispersão é que vai permitir com que as plantas elas venham explorar novos ambientes. Então vocês vão ver que a dispersão é um processo fundamental. E como é que elas podem ocorrer? Dá uma olhadinha aqui, você tem uma dispersão aqui chamada anemocoria. O que vem a ser a anemocoria? É a dispersão que é feita pelo vento. Você tem ali uma estrutura, né, que vem juntamente com o fruto e uma pequena penugem, né? Essa penugem, quando o vento passa, né, por essa estrutura, vai fazer com que ela acompanhe o movimento do vento e vá para bem longe, né? Então essa daí é uma característica da dispersão anemocórica, né? É uma anemocoria. A dispersão ela pode ocorrer também por zoocoria. O nome zoo ali, animal, indica corretamente o que é, né? É a dispersão que é feita por animais. Nessa dispersão, é muito importante que esses frutos tenham algumas características. Por exemplo, eles devem ser atraentes, devem ser coloridos, cheirosos, têm sabor, para atrair um animal que come esse fruto e que, após defecar, libere a semente. Tá? Ou esse fruto ele vai constar, como você pode ver na figura, ele vai constar de alguns ganchos, de alguns espinhos que vão aderir, às vezes, à pelagem dos animais, e esses animais andando, né, seguindo o seu rumo no meio da mata ali, ou dos campos, ele vai dispersar essa semente quando a semente cair do seu pelo. Tá? Então, esse tipo de dispersão que nós vamos chamar de zoocoria. Uma dispersão muito conhecida é a hidrocoria. Né? A hidrocoria, o próprio nome diz, você já deve estar sabendo o que é pela figura que está aí, que é a dispersão feita pela água. Né? Vocês notem que aqui um dos exemplos mais conhecidos é o coco, né? Vocês vejam quando o coco ele cai na água, ele vai flutuar. E por que ele vai flutuar? Você tem ali uma figura, né, mostrando o corte de um fruto do coco, e ali está o mesocarpo, aquela parte intermediária, que é formado por muitas e muitas fibras. Né? Essas fibras, no meio delas, você vai conter ar que vai facilitar a flutuação desse fruto na água. Só lembrando a vocês que no fruto do coco, aquela parte comestível que nós temos ali, né, aquela parte branca que é comestível, inclusive a água do coco, né, muito saborosa a água do coco, ela, tanto a parte branca como a água do coco, elas fazem parte da semente. Né? Muita gente não sabe, mas aquela parte branca que nós comemos do coco e a própria água que nós tomamos faz parte da semente, né, do endosperma, aquele alimento do embrião. Portanto, a hidrocoria, né, que o coco vai sofrer aqui, é feita pela água. As angiospermas são divididas em 2 grandes grupos, as monocotiledôneas e as dicotiledôneas. Fiquem bem atentos nesse aspecto aí, que isso daí é muito cobrado em diversos vestibulares. Tá? Inclusive esse que vocês vão fazer, né, já deve ter aparecido alguma coisa assim. Monocotiledônea. O que significa esse nome monocotiledônea? São as angiospermas que vão apresentar apenas um cotilédone, aquela folha embrionária na semente, tá? Junto do embrião.
E ela tem as seguintes características. Notem vocês, as flores das monocotiledôneas são flores trímeras. O que quer dizer isso? Flores trímeras são aquelas que vão apresentar 3 peças em cada verticilo. 3 sépalas no cálice, 3 pétalas na corola e assim por diante. Ou um múltiplo de 3. Vocês estão observando aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 peças, 6 múltiplo de 3, é caracterizada uma flor trímera, né? Caracteriza aí uma flor trímera. Uma outra característica é em relação às folhas. Nas monocotiledôneas nós temos folhas com nervuras paralelas. O que vem a ser essas nervuras ou essa nervação? As nervuras, elas são as estruturas de sustentação da folha. Tá? E ali, nas nervuras, também estão percorrendo os vasos de condução de seiva. E nas monocotiledôneas, como vocês podem observar, as nervuras elas são paralelas umas às outras. Característica típica mesmo de monocotiledônea. Outra característica vocês podem ver nessa figura, né? Onde nós fizemos um corte transversal mostrando a estrutura caulinar, o caule de uma monocotiledônea. Ali você vai ter os caules com os feixes dispersos. Mas que feixes são esses? Esses feixes são os feixes de xilema e de floema, né? Que eles percorrem junto à estrutura caulinar. E num corte transversal você vai ver nas monocotiledôneas esses feixes dispersos, sem uma organização. Muito bem. As raízes de monocotiledônea, elas são consideradas raízes fasciculadas, também chamadas de cabeleira, né? A raiz fasciculada ou cabeleira é aquela que não vai ter um eixo principal de onde partem as raízes secundárias, né? Todas as raízes crescem, vamos dizer assim, de uma mesma forma, formando uma espécie de um tufo, né? Que daí surgiu o nome cabeleira ou fasciculada, típica de monocotiledônea. Vamos passar aqui para as características de dicotiledôneas, né? Hoje elas aparecem nos livros, né? A grande maioria das dicotiledôneas com o nome de eudicotiledôneas. Mas vamos às características dela. Notem que as flores são pentâmeras, então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, né? Pentâmeras, 5 peças por verticilo. Ou seja, cada verticilo vai ter 5 pétalas no caso da corola, 5 sépalas no caso do cálice, ou múltiplo de 5. Né? Elas também, às vezes, são tetrâmeras, né? Estava lendo isso que eu falei, mas só para o número 4, né? Podem ter 4 ou múltiplo de 4 peças por verticilo. Seguindo aqui a característica, vocês vão notar que as dicotiledôneas apresentam folhas com nervuras reticuladas. Então elas vão apresentar, né, o padrão de distribuição da nervação aqui reticulado, ou seja, em forma de rede, o que é típico das dicotiledôneas. Olhando aqui como nós fizemos nas monos, o corte transversal, né, do caule de uma dicotiledônea vai mostrar que os feixes são feixes organizados e não dispersos como nas monocotiledôneas. Os feixes são organizadinhos, né? Eles formam aqui uma sequência, né, parece ali um círculo, né? E as raízes, vamos confrontar com as monocotiledôneas, são chamadas de raízes axiais. Tá? Ou raízes pivotantes, ou seja, aquelas que penetram, elas vão ter um eixo principal, e notem aqui, ó, deste eixo principal vão sair as raízes secundárias ou raízes laterais. Portanto, vocês vejam característica de mono e de dicotiledônea, 2 grupos aí formando o grupo das angiospermas. Eu volto a dizer para vocês que fazer um esqueminha, fazer uma tabelinha com essas diferenças é muito importante. Muitos vestibulares já cobraram isso em suas questões. Nós vamos dar uma olhadinha agora em algumas características das angiospermas, né, que são características adaptativas e muitas vezes, dentro dessa adaptação, elas são muito úteis também para o ecossistema e para também o ser humano, para o uso do ser humano. Nós vamos começar aqui com uma angiosperma muito conhecida, a seringueira, né? A seringueira, ela vai nos fornecer o látex, né? Que é uma substância que percorre o interior da planta dentro dos vasos laticíferos. Esse látex, em contato com o ar, ele vai, vamos dizer assim, coagular e vai proteger a planta do ferimento. E como vocês sabem, o látex ele tem um emprego, né, industrial, comercial, muito importante. Outro aspecto aqui, o cactus é uma angiosperma também, muito conhecida, né, e típica de regiões
secas. Você nota que pela estrutura dele, nós vamos ter uma ausência, não ausência de folhas, mas as folhas são tão reduzidas que elas se transformam ali em espinhos. E o seu caule é um caule suculento. O que vem a ser essa suculência que o cactus tem? É a presença de um tecido chamado parênquima aquífero. O nome já diz, ele armazena água. E a redução da superfície das folhas até a forma de espinho vai evitar a perda de água excessiva pelo processo de transpiração. Nós temos entre as angiospermas, algumas que são aquáticas, com algumas adaptações, como vocês podem ver aqui, a Vitória regia, uma angiosperma tipicamente aquática, e nelas nós vamos encontrar um tecido chamado parênquima aerífero. Aqui no caso ele vai armazenar o ar, e este ar vai permitir a flutuação e até mesmo as trocas gasosas no interior da planta. Temos entre as angiospermas essa planta bem estranha, cuja a folha apresenta uma forma de um vaso, e isso é muito importante para ela aprisionar insetos. É aquilo que muitos chamam de planta carnívora, ou como no caso, como ela vai aprisionar insetos, são plantas insetívoras. Os insetos caem lá dentro e são digeridos por uma substância secretada pela própria planta. Esses insetos, é bom ressaltar, eles não vão participar diretamente na nutrição da planta, porque ela vai fazer a fotossíntese, você pode ver que ela é verde, mas sim vai produzir, esse inseto vai fornecer para a planta o nitrogênio, das proteínas dele, a planta vai retirar o nitrogênio, que é muito importante para o metabolismo dela. Temos algumas plantas que são parasitas, Vocês podem ver esses fios que estão sobre essa planta verde, é uma planta chamada cipó chumbo ou cúscuta, E ela é uma planta parasita. Vejam, que a danadinha aí nem fotossíntese faz, Ela é uma planta de cor amarelada, notem bem, que ela está sobre uma outra planta, ela não vai fazer a fotossíntese e a única forma dela viver é retirando a seiva orgânica, a seiva que está no floema, a seiva elaborada. Portanto, ela é considerada uma planta parasita. Muita gente nem acha que isso daí é planta, mas é uma planta parasita, ela vai prejudicar a planta que está logo abaixo dela. Nós temos algumas plantas muito importantes, bem interessantes também, vivendo em ambientes de solo não muito estável, como é o caso dos manguezais, e que produzem essas estruturas assim de fixação. Você sabe que nos manguezais, terrenos pantanosos, o solo ele não é estável, Ele é um solo lodoso que não oferece muita fixação. E algumas plantas de mangue vão apresentar estruturas para essa fixação, dando um aspecto bem interessante a elas. Muito bem, vocês deram uma olhadinha na teoria sobre angiospermas, rapidamente aqui, e nós vamos fazer alguns testes, testes referentes aos vestibulares da Unicamp e da FUVEST, e vamos ver desse assunto o que eles cobraram. É muito importante, a angiosperma, quase todos os anos são cobrados em vestibulares, e a Unicamp e a FUVEST também gostam muito de perguntar sobre esse assunto aqui. Vamos dar uma olhadinha neles então. Primeira questão. A polinização das angiospermas é feita por agentes abióticos, vento e água, ou por vários tipos de animais. Nesse processo, se observa a relação entre as características florais e os respectivos agentes polinizadores. Considerando as informações sobre as flores das 4 espécies apresentadas na tabela abaixo, escolha para cada uma delas o possível agente polinizador dentre os seguintes: vento, morcego, beija-flor e abelha. Primeiramente, antes da gente ir para o item B, vamos dar uma olhadinha aqui na tabela e eu vou fazer essa questão com vocês. Notem que a questão está pedindo um polinizador para algumas características apresentadas pela planta ou pela flor, O polinizador vai até a flor. Então vamos ver aqui, no primeiro caso você tem a espécie 1, período de abertura da flor é diurno, a cor da corola das pétalas é vermelha, o perfume é ausente e tem néctar abundante. 2. O período de abertura da flor é diurno, a corola é ausente, a cor da corola, ou mesmo a corola, desculpem, ela é ausente ou às vezes ela é branco esverdeada. Perfume é ausente e o néctar é ausente. 3. Período de abertura noturno. A corola, ela geralmente tem cor branca.
Perfume desagradável, deve ser para a gente, né? A gente não vai perguntar para o animal se é desagradável para ele, né? E o néctar abundante. E depois a espécie número 4, que tem período de abertura da flor diurno, a corola vem a ser de cor amarela, o perfume é agradável e o néctar presente ou às vezes até mesmo ausente. Você tem que escolher os polinizadores da espécie 1, 2, 3 e 4 de acordo com as características que estão aí, tá? Então você tem o vento, o morcego, o beija-flor e a abelha. Eu já partiria aqui para a espécie número 3, está dizendo que o período de abertura da flor é noturno. E entre aqueles animais que estão ali, você note que ela tem um perfume desagradável, tem néctar abundante. Se ela tem néctar, vai atrair um animal. E esse animal está dizendo aqui que o período de abertura da flor é noturno. Então esse animal tem que ter hábito noturno. Logo a 3 vem a ser um morcego. Eu queria agora que vocês observassem as características da espécie de número 2. Tá? Diz lá, a abertura da flor é diurna. A corola que atrai, né, ela é ausente, feito, então já não tem um atrativo visual. O perfume, ele é ausente, também não vai ter um atrativo em relação ao olfato. E o néctar também é ausente, tá? Então, com tanta coisa ausente assim, a gente há de se concluir que não é um animal que vai buscar uma flor dessa. Então, essa planta aí, ela vai ser polinizada pelo vento, né, que ela não tem nenhum atrativo. Muito bem. Nós vamos para a espécie 1 agora. O período de abertura é diurno, a cor é vermelha, né? O vermelho é uma cor muito forte, né? Pega pelo visual. O perfume é ausente. Olha, vejam, havia sobrado ali o beija-flor e a abelha. Eu disse a vocês que o beija-flor ele não tem lá um olfato muito apurado como todas as aves. Como as aves, né? Não tem olfato apurado, tá? Então ele vai mais pela cor. Então nós temos aqui o perfume ausente, néctar abundante. Nós temos a espécie 1 como sendo, então, polinizada por beija-flor, por pássaros. Sobrou, portanto, a 4, né? Que é uma abertura diurna, a corola é amarela, o perfume agradável e o néctar presente, tá? Então, sobrou aí para a nossa abelhinha a polinização feita ocorrendo na espécie de número 4, tá? Agora vamos para o item B, que está logo aqui em cima. Explique o papel do grão de pólen no processo de formação das sementes. Lembrem, o grão de pólen, através da polinização, vai alcançar o estigma. Vai formar o tubo polínico. Esse tubo vai alcançar o óvulo, vai ocorrer uma dupla fecundação. Uma dessas fecundações, né, vai surgir o zigoto, que vai dar origem ao embrião. Na outra, são 2 núcleos polares que vão se juntar com um núcleo espermático, tá? Formando uma célula triploide, que vai originar o endosperma. O embrião com o endosperma vai acompanhar ali logo depois o desenvolvimento do óvulo na formação da semente. Portanto, o grão de pólen forma o tubo polínico, ocorre a fecundação. Após a fecundação, o óvulo se transforma em semente, né? E no caso das angiospermas, o ovário vai se transformar no fruto. Vamos para mais uma questão. Questão 2, FUVEST. O endosperma das sementes de angiospermas contém, letra A, material genético de cada genitor em quantidades iguais. Letra B, somente material genético materno. Letra C, somente material genético paterno. Letra D, maior quantidade de material genético materno. Ou letra E, maior quantidade de material genético paterno. Essa é uma questão que tem a ver com aquela característica única das angiospermas, né? Exclusiva das angiospermas, que seria a dupla fecundação. Vamos dar uma olhadinha no esquema para rever o que eu disse na aula aqui. O endosperma, né, que é o tecido de nutrição do embrião, ele é triploide. E ele é o resultado do quê? Da fusão de 2 núcleos polares, né, cada um sendo haploide, que são femininos, estavam lá no saco embrionário do óvulo. E mais um núcleo espermático, que é haploide masculino, que estava no tubo polínico. Notem, portanto, são 2 femininos, 1 masculino. Então, portanto, a nossa alternativa correta é a letra D. Nós vamos encontrar no endosperma maior quantidade de material genético materno. Vamos para mais uma questãozinha? Então,
Um estudante analisou 4 espécies de plantas cujas características morfológicas são apresentadas no quadro abaixo. Então, vocês têm aqui um quadro, né? Nesse quadro você tem as espécies 1, 2, 3 e 4 e depois as características de cada uma delas, tá? Vamos ver primeiro o que a questão está pedindo, né? Para depois a gente voltar nesse quadro aí. O estudante separou as espécies em monocotiledôneas e dicotiledôneas. Indique as espécies que foram colocadas em cada uma das categorias. Vamos voltar lá para o quadro e ver as características de cada espécie. Na espécie 1 está dizendo que são ervas, são folhas grandes e compostas e nervação reticulada, guarda bem. Flores com 5 pétalas, 5 sépalas, 10 estames. Aí tem outra informação, ovário súpero com vários óvulos e o fruto do tipo legume. Então, por essa espécie aí, você já pode ver que se trata de uma dicotiledônea. O que está me dando a dica que é uma dicotiledônea? Nervação reticulada, e vocês podem observar 5 pétalas, 5 sépalas, 10 estames, quer dizer, são flores pentâmeras, portanto, a 1, dicotiledônea. Na 2, são ervas, folhas pequenas e simples, nervação paralela. Veja lá, gente, nervação paralela. 3 pétalas nas flores, 3 sépalas, estames múltiplos de 3. Aí tem a informação de ovário ínfero com vários óvulos e o fruto ali, tipo cápsula, que não indica a diferença que nós estamos querendo aqui. Portanto, a número 2, veja bem, nervação paralela, monocotiledônea. 3 pétalas, flores trímeras. Portanto, espécie 2 é uma monocotiledônea. Na espécie 3, nós temos o hábito, que são plantas trepadeiras, as folhas são pequenas e compostas, nervação reticulada. Olha a dica da folha. 5 pétalas, 5 sépalas, 10 estames, ou seja, flores pentâmeras. Logo, indica ser uma dicotiledônea novamente. E, finalmente, a espécie de número 4 indica para a gente que são árvores, folhas grandes e compostas, nervação reticulada, 5 pétalas, 5 sépalas, 10 estames. Novamente, a nervação reticulada, o número 5 aparece, flores pentâmeras, logo, a espécie 4 é uma dicotiledônea, né? Vamos ver lá, então, a resposta. Monocotiledônea é a 2, dicotiledônea 1, 3 e 4. Muito bem, a letra B diz assim, que características especificadas no quadro foram fundamentais para essa classificação. Se você olhar no quadro, você vai ver que tem uma série de características, mas aquelas que indicam as diferenças entre mono e dicotiledônea são aquelas com respeito ao tipo de folha, né, o tipo de nervação, se é paralelo ou reticulado, e as flores, né, se são pentâmeras ou trímeras. Portanto, a resposta, né, para essa a alternativa seria o tipo de folha e o número de peças por verticilo. E a letra C diz assim, cite 2 outras características não citadas no quadro que poderiam ser utilizadas para separar mono de dicotiledônea. A gente volta a esse esqueminha que nós temos aqui, né? Nós vimos anteriormente, várias características. No exercício, vocês viram que foi usada a característica da flor e do tipo de inervação na folha, mas tem outras aqui. Poderia ser citado como as raízes fasciculadas nas monocotiledôneas, as raízes axiais nas dicotiledôneas e a distribuição dos feixes, né, que são dispersos nas monocotiledôneas e organizados nas dicotiledôneas. Portanto, nós poderíamos colocar nessa questão o tipo de raiz e a distribuição dos feixes vasculares na estrutura caulinar. Muito bem, com essa questão nós terminamos a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Bons estudos para vocês. Fiquem com Deus. Até logo. Continue estudando bastante. O vestibular da FUVEST é bem concorrido e a gente sabe, né? Mas com esse reforço que o Sistema Positivo de Ensino e o Estadão estão proporcionando, com certeza você vai se dar muito bem. A gente se encontra amanhã a partir das 9 horas da manhã e eu volto com mais super aulas inéditas para você. Tchau!